Primeiramente, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aí nesta live. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vou até abaixar um pouquinho o som do meu celular aqui para não atrapalhar, só para ir acompanhando. Estamos aí 3 minutos atrasados, mas eu acho que o que temos para falar aí nós vamos fazer de uma forma bem compacta, até para que a live se torne agradável, instrutiva para todos e que de uma maneira aí a gente possa de repente tirar algumas dúvidas para aqueles que já nos conhecem e para aqueles que ainda não nos conhecem. Então, para aqueles que ainda não nos conhecem, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Daniel Crivari, eu sou implantodontista e dentista aqui da Clínica InPlace. A Clínica InPlace ela está aqui em Campinas. Nós temos esta unidade sediada aqui na cidade de Campinas, mas a gente acaba aí fazendo um trabalho em todo o território nacional, em todo o Brasil e muitas vezes até fora do Brasil. Por quê? Porque muitos pacientes, tanto para pacientes brasileiros como brasileiros que moram fora do país, acabam nos procurando porque a InPlace hoje tem o know-how, tem atendimentos que possibilitam que o paciente em 3 dias, 4 dias consiga reabilitar uma boca toda e voltar aí para sua cidade, voltar para os seus afazeres de uma forma aí reabilitada e sem dúvida resolvendo aí os problemas de ordem bucal e de ordem odontológica, tá bom? Então vamos lá, eu tô esperando um pouquinho aí porque a gente sabe que sempre tem alguns que entram um pouquinho mais tarde, uns que seguem e cumprem à risca aí o horário, né? Mas é isso. Hoje a nossa live nós vamos falar sobre um tema que eu costumo dizer que pode ser o calcanhar de Aquiles de todos aqueles que desejam fazer uma prótese, que é como fazer uma prótese parecer natural. Eu acho que muitos, se não passaram por esse problema, pelo menos pensam nele, né? Quando você está sendo submetido a uma reabilitação. Poxa, será que essa reabilitação vai ficar natural? Será que eu vou ficar com cara meio esquisita? Será que o dentista vai conseguir desenhar o meu sorriso de uma forma harmônica, de uma forma satisfatória que eu goste? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Se de repente a nossa live ficar faltando um pouquinho de informação, eu vou pedir para todos vocês que estão assistindo e acompanhando, vai lá no nosso canal no YouTube, na InPlace Implantes. Lá nós temos diversos vídeos que falam de protocolo, inclusive sobre este tema. Nós vamos falar lá sobre implante zigomático, nós vamos falar lá sobre complicações. Enfim, nós temos uma infinidade de vídeos lá que dão para todos os pacientes uma noção muito boa desse universo de reabilitação com implantes. Tá bom? Beleza? Acho que nós podemos começar, né? Então é isso. A nossa introdução já começou. Nosso papo de hoje é a respeito das próteses, como fazer as próteses parecer dentes naturais, tá? E para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui na InPlace, o nosso carro-chefe, o nosso tratamento aí que a gente faz praticamente todos os dias é o tão falado protocolo. Para quem ainda não sabe, eu vou colocar aqui para vocês uma foto, né? O Alan está mostrando aí para vocês uma foto de uma prótese do tipo protocolo. É uma prótese que reabilita toda a arcada do paciente, aonde a gente trabalha com 4 implantes, na maioria das vezes, né, sobre a técnica All-on-4. E se você quiser entender, eu não vou entrar muito nesse assunto, senão nossa live vai ficar muito longa. A gente tem um vídeo também no YouTube que fala só sobre os protocolos. Para você entender um pouquinho mais, o protocolo ele é destinado para quem usa uma prótese removível do tipo uma dentadura,
ou de repente uma ponte móvel, né? Já possui, muitas vezes não tem dentes na boca, ou ainda possui alguns dentes com a prótese removível. Muitas vezes, como vocês estão vendo aqui, para pacientes que possuem próteses fixas, ou de repente já tem dentes com restaurações falhas ali, dentes já naturalmente condenados, ou pacientes que têm dentes com grandes mobilidades, ou seja, você não usa prótese, mas você já conversou com seu dentista, você tem de repente uma periodontite severa aí na sua boca e já sabe que vai precisar de extração. Então nós indicamos nesses 3 casos o tratamento com protocolo, tá bom? Então, para vocês entenderem um pouquinho do que nós vamos falar nesse vídeo aqui para frente, a nossa referência sempre vai ser este tipo de tratamento, reabilitações totais para pacientes que já não têm dentes ou irão precisar extrair os seus dentes, ok? Muitos às vezes confundem a prótese do tipo protocolo com uma dentadura parafusada, tá? E na verdade a prótese do tipo protocolo não é uma dentadura parafusada. Na verdade ela é uma arcada dental que possui somente um colarinho gengival, é só um complemento, porque entende-se que quem perdeu dente, quem já perdeu o osso, perdeu estrutura gengival, perdeu estrutura óssea. Então, a ideia sempre do protocolo é devolver essa estrutura perdida sem que o paciente precise submeter a tratamentos de enxertos, tratamentos de reconstrução gengival. A gente sabe que são tratamentos que têm um certo tempo, uma certa demora, e pela nossa casuística, pelo nosso tempo de trabalho, a maioria dos pacientes hoje em dia querem ganhar tempo, querem as suas reabilitações para poder comer, para poder viver, para poder passear, namorar, dormir, ter uma vida normal. Então a gente vê que o protocolo é o que devolve o mais rápido possível. E depois que o paciente decide fazer esse tipo de prótese, esse tipo de tratamento, a próxima pergunta sempre é: doutor, como irão ficar meus dentes? Como é que isso tudo... como é que eu vou ter uma previsibilidade de que esse dente vai ficar natural? Então, dada aí a nossa introdução, né, existem aí nesse... Fica aqui, deixa... 4 características principais que eu sempre gosto de dizer para que a gente consiga essa naturalidade, para que a gente consiga uma harmonização. Ô Elias, eu vou te pedir, se for tendo aí perguntas do que a gente estiver falando, pode ir me interrompendo aí, porque eu acho interessante a gente ir sanando as dúvidas à medida em que o pessoal for tendo, viu, pessoal? Se vocês forem tendo dúvidas aí, a gente vai respondendo. Dúvidas que não são pertinentes a este assunto agora no momento, eu vou responder no final, tudo bem? Então assim, a primeira delas, o posicionamento dos dentes anteriores, tá? A segunda delas, o posicionamento dos dentes posteriores, o material e a individualidade. Então esses 4 itens são as características principais. Até aí eu sei que você deve estar se perguntando, mas doutor, como é que eu vou saber de tudo isso? Isso são quesitos que somente o dentista sabe. E é verdade, é o dentista que vai fazer sua prótese, é o dentista que vai confeccionar, montar. Mas eu vou te dar algumas dicas, alguns conceitos básicos que você vai ter como ir também monitorando. Você vai ter um pouco de argumento para conversar com o seu dentista, para poder esclarecer de uma forma mais... esclarecer de uma forma mais clara seria redundante, mas para que isso fique fique um assunto mais desmistificado para você, tá bom? Vamos lá. Falando do protocolo rapidinho, o Anderson Zanoni, ele perguntou assim, quando dá aquele sorriso rasgado, não aparece a prótese? Não. Anderson, a prótese, o protocolo foi feito
e ele deve ser planejado para que num sorriso rasgado, na verdade a gente chama aqui de um sorriso alto, né? Isso varia de indivíduo para indivíduo, mas o cirurgião dentista, ele tem que planejar esse caso justamente para que essa prótese não apareça. Um dentista bom, um dentista habilitado, ele vai planejar o seu caso de forma que a altura, eu entendi sua pergunta, aonde acaba a prótese e começa a sua gengiva, esse é o maior medo de todos os pacientes, eles têm que ficar de uma forma escondida, abaixo do seu lábio. Mesmo você dando aquele sorriso, como você mesmo diz, rasgado, aquele sorriso aberto, aquela gargalhada, é muito importante que essa prótese não denote, que essa prótese não evidencie que ela é prótese. Ela tem que, você vai ver aqui pelas nossas fotos, todos os nossos pacientes aqui que a gente tem colocado aqui, são todos pacientes que usam prótese do tipo protocolo, tá? E você vai perceber que é muito difícil você ver o que entrega, né? O que diz que é uma prótese. Você sempre vai ficar na dúvida se é uma prótese ou se é dente natural. Muito delas você vai achar que é dente natural, tá bom? Então vamos voltar aqui. O posicionamento dos dentes. É muito importante que os dentes anteriores, principalmente, né, o posicionamento dos dentes anteriores, sejam muito bem escolhidos em tamanho. Dentes altos, curtos, baixos. É o dente anterior que é ele que vai dizer se o lábio do paciente vai ficar estufado, se ele vai ficar de uma forma harmônica ou se ele vai ficar com o lábio murcho. Existem pacientes que fazem próteses e têm como consequência lábios murchos. Tem aqueles que ficam com o lábio estufado, mostrando até o dente. Em momentos até em que ele está sério, não só em momentos de risada, momentos de abertura de boca. Então, o posicionamento dos dentes anteriores é muito importante para a gente delimitar, para a gente restaurar a posição do lábio anterior. Na verdade, nós gostamos aqui de dizer que a gente precisa, com esse posicionamento, voltar com o vermelhão do lábio, voltar com o desenho do filtro do paciente. Então são esses os pontos. Filtro, para quem não sabe, é esse desenho que nós temos aqui embaixo do nariz, né? Parecendo ali um trapézio, meio que um retângulo aqui. E para quem usa uma prótese que fica aquém, né? Para quem usa uma prótese que fica faltando, o lábio fica murcho, você vê que o lábio da pessoa é rasinho. Para uma pessoa que tem isso estufado, o lábio da pessoa ele fica mais evidente, ele fica mais carnudo, mais gordinho. Então a nossa ideia é sempre encontrar uma forma harmônica entre o lábio, entre o posicionamento do dente para dar esse posicionamento do lábio. Não sei se ficou muito confuso, mas o ponto é esse, tá bom? Vamos lá para o segundo. Aqui, ó, quando a gente fala, ainda falando em tamanho dos dentes, aqui vai uma curiosidade. A gente sempre escolhe, isso na maioria das vezes bate, na maioria eu falo 95% dos casos bate, o formato dos incisivos centrais, que são na verdade os incisivos anteriores aqui. Se você virá-lo de cabeça para baixo, se você virar ele de ponta cabeça, você vai ver que o formato dele bate com o rosto do paciente. Então é muito importante que o dentista na hora saiba analisar a face do paciente. Ó, você provavelmente não estejam vendo aqui a delimitação do dente, mas se pegarmos esse dente que é o Anderson que fez a pergunta, não foi, Elias, sobre o protocolo? Aí, Anderson, isso aqui é um protocolo, tá? Então, um protocolo que nós reabilitamos. Se você pegar o incisivo central e virar ele de ponta cabeça, ele tem exatamente o ângulo do queixo, o ângulo das bochechas e seguindo para a testa. Aqui você tem mais ou menos o formato
do rosto do paciente. Doutor, isso serve para todo mundo? Quase todo mundo. O cirurgião dentista somente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você pega um paciente que está fora dos seus quilinhos. Então esse paciente, às vezes, ele tem um rosto oval, mas pelo fato dele estar um pouquinho gordinho, estar um pouquinho acima do peso, o rosto dele está mais arredondado. E aí você coloca aquele dente no paciente e não fica muito legal. Então assim, é uma regra que a gente usa muito, mas a gente não usa ela a ferro e fogo. Por quê? Como eu acabei de dizer, o paciente pode estar fora do peso, o paciente pode ter um ideal na cabeça. Às vezes você vai lá, você coloca no formato do rosto do paciente, mas ele quer o dente dele parecido com o ator de novela que ele viu. Não vai ficar legal, vai ficar esquisito, mas o paciente quer. Então assim, a gente sempre chega no meio termo daquilo que o paciente quer, porque muitas vezes aquilo que o paciente idealiza não é exatamente o formato do dente. Ele quer aquela condição harmônica que o ator tem. Então o nosso trabalho hoje em dia é justamente tentar colher do paciente o que realmente ele quer e usar as técnicas, usar o que nós temos à nossa disposição para chegar naquele resultado. Tá bom? Olha o que eu falei para vocês a respeito do lábio, ainda falando do posicionamento dos dentes anteriores. Notem que um paciente sem prótese, sem nada, sem dentes, tem um perfil que a gente mais côncavo, né? Um perfil que a gente chama aqui perfil de meia-lua. Se vocês analisarem, ele tem mais ou menos esse perfil. É aquele perfil da bruxa. Aquele perfil onde nos desenhos animados, né, todo bruxo, toda bruxa, geralmente é representado por uma imagem de alguém mais velho, que já tem provavelmente seus dentes perdidos e tem pouco lábio, tem deficiência de suporte labial. E depois que a gente restaura o paciente, olha como a gente volta com a linha no lugar. Nem muito para frente e nem muito para trás. Tá? Olhem como muda a distância do lábio aqui do paciente. Essa daqui era uma paciente que tinha dentes, uma prótese mal adaptada, e depois nós reabilitamos aqui. Olha como muda o comprimento do lábio do paciente. Certo? Agora, entrando já no segundo item, né? O posicionamento dos dentes posteriores. Os dentes posteriores são os que vão dar equilíbrio para a prótese, vão nos ajudar sem dúvida nenhuma na mastigação, mas como nós estamos falando aqui de estética, né? Nós estamos falando de trazer a naturalidade para o sorriso, a principal característica dele é exatamente esse daqui, o nosso corredor bucal. São os dentes posteriores que vão desenhar o corredor bucal. E eu vou tentar aqui, vou passar um pouquinho para frente, ó, para tentar mostrar para vocês o que é um corredor bucal. Aqui tem uma fotozinha, tá dando para ver aí, ó? Uma fotozinha do gato, né? O pessoal que tem criança pequena aí já deve ter visto esse gato. Esse é o gato da Alice, do País das Maravilhas, né? Eu gosto sempre de colocar ele aqui, porque tem muito pacientes que saem de consultório, sai com a prótese nova, mais ou menos desse jeito aqui, aonde o sorriso ele preenche todo o espaço dentro da boca do paciente. E o nosso corredor bucal, o que significa isso? Na verdade, é esse triângulo escuro. É um triângulo onde teoricamente não se tem dentes, olha. Aonde ele mostra que existe uma folga, uma passagem. Isso é algo anatômico para todos os pacientes. Se nós pegarmos uma menina de 15 anos, ela vai apresentar um grande corredor bucal, porque ela ainda está com seus músculos ativos,
para uma menina de 15 anos tudo é novo, a musculatura, a gengiva, o dente já não foi desgastado, ela já não perdeu esta dimensão aqui. Então o que acontece? Uma menina de 15 anos ela tem um grande corredor, ela mostra muito dente. Agora, um senhor de 70 anos que possui em seus dentes naturais, muito provavelmente esses dentes já terão um alto desgaste, perdendo esta dimensão, fazendo com que haja um achatamento nesse sorriso e muitas vezes perdendo este corredor bucal. Então, um dos segundos pontos que a gente sempre fica de olho, não deixa passar, é o corredor bucal. Esse corredor bucal ele vai variar de sorriso para sorriso. Para pacientes com sorrisos mais altos, esse corredor vai ser maior. Para pacientes com sorrisos mais baixos, esse corredor vai ser menor. Então, o que acontece? Nós temos que avaliar a idade do paciente e o tipo de sorriso que esse paciente tem. Se é um sorriso alto, se é um sorriso baixo. E não adianta eu pegar e fazer um grande corredor bucal num paciente de 70 anos, de 80, de 90 anos. Não vai ficar algo natural. Mas é lógico que eu sei que todos os pacientes de 50, de 60, de 70 sempre vêm aqui para dar uma rejuvenescida. Então a gente sempre se preocupa com isso para tentar devolver aí uns 10, 15 anos a mais para o paciente aí, porque a gente consegue esse resultado. Mas não colocando o corredor bucal de uma menina de 15 anos, e sim dando um leve espaçamento, coisa pequena, para que a gente obtenha esse resultado. Tá bom? Vamos voltar aqui. Olha aqui, agora o slide ficou... Fala, Elias. Não, a Flávia está fazendo uma pergunta, não é a respeito de protocolo, mas assim, só para a gente tirar a dúvida dela rapidamente, ela perguntou se é possível fazer 2 implantes unitários na frente e uma recuperação com resina nos vizinhos. Ô Flávia, posso responder isso no final da live? Porque vai sair bem do assunto. São 2 implantes, dá para fazer isso, não pode ser unido. Tem que ser implante é implante e dente é dente. Não dá para a gente ficar misturando os materiais. Mas vamos deixar para o final da live, senão nós vamos... É um outro raciocínio. Implante unitário... só para vocês entenderem, quando a gente fala implante unitário é quando alguém perdeu 1, 2 ou 3 dentes e quer restaurar somente aqueles dentes. O protocolo é no caso onde nós iremos restaurar para quem já não tem dente nenhum. O raciocínio é completamente diferente. Tá bom? Então vamos deixar assim, puxa, eu sei que você está querendo saber aí, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência, a gente responde aí no finalzinho da live, eu prometo. Tá bom? Doutor, o pessoal aqui mandando abraço, tem de todos os lugares, o Wagner de Natal, a Dilma de Nova York, tá vendo? Ô, Dilma! A Rosa também lá do Canadá. Poxa, Rosa, Dilma, Wagner, um grande abraço aí. Até eu queria mandar um abraço também, se ela estiver assistindo aí, a Jandira Maria Machado, do Rio Grande do Sul. A Jandira queria saber se a gente existe, se a gente é real, afinal de contas todo mundo hoje faz contato com a gente pela internet, né? E é perfeitamente entendível isso, é normal o pessoal querer saber se a gente existe, se não é, né? Afinal de contas, infelizmente, hoje em dia o mundo, os bons acabam pagando pelos maus, né? Mas tá aí o abraço, então estamos aqui aguardando todos aqueles que quiserem e se sentirem necessitados aí de tratamento, a gente aguarda aí com a maior felicidade, tá bom? O que mais, Elias? Tem mais alguma coisa aqui ou podemos tocar? Tem algumas que eu vou deixar para o final. Então vamos deixar para o final. Se for fugir muito do assunto, a gente deixa para o final. Ó, pessoal, só voltando aqui, olha que interessante a reestruturação do lábio do paciente. Percebam, alguns com corredores bucais menores, outros maiores, outros com corredores bucais menores.
olha o antes, olha o depois, olha a reestruturação do lábio do paciente, isso é muito importante, tá? Aqui a gente já passou. Antes de entrar e falar na qualidade do material, é importante. Muitos pacientes, e eu tenho um vídeo falando sobre isso também, me perguntam assim: doutor, estou pensando em fazer um botox, estou pensando em fazer um preenchimento, quero colocar um fio, ou seja, quero fazer algo estético na minha face. Eu tenho um vídeo falando só sobre isso, eu detalho isso em miúdos ali, nos mínimos detalhes, mas a grosso modo aqui a dica que eu dou é o seguinte: espera, faça a sua reabilitação odontológica primeiro. Principalmente se você tem um tipo de reabilitação dessa, onde você precisa reabilitar os dois arcos. Após você estar reabilitado, o dentista chegar no final com sua reabilitação e aquilo for satisfatório para você, mas ainda ficou uma ruguinha para trás, ficou um vinco, ficou alguma coisa, aí sim você procura um bom dermatologista ou até mesmo um próprio dentista, porque hoje em dia temos muitos dentistas bons trabalhando com preenchedores, botox, com uma estética facial. E aí sim você parte para um tratamento de estética. Por quê? Porque nós precisamos devolver primeiramente o teu lábio no lugar. Nós precisamos colocar principalmente o corredor bucal no teu sorriso. Devolver o posicionamento anterior, o posicionamento lateral desses dentes, alinhar isso com os teus lábios, para que daí você parta para a cereja do bolo, que seria um botox, um preenchimento. Vocês vão ver que muitos pacientes fazem o contrário. O lábio da pessoa está murcho, aí ele enche de preenchedor ou trabalha com muito botox. A hora que a gente vem para colocar o dente no lugar, aquilo é difícil de chegar numa harmonia, fica esquisito. Então, se você tiver esse problema, deixe isso para um segundo momento e faça primeiramente a sua reabilitação. Beleza? Vamos lá. E o terceiro item, a qualidade dos materiais, né? É muito importante hoje, quando a gente fala de protocolo, notem, estes aqui são dentes os dois são protocolos, né? O superior e o inferior. São dentes acrílicos, tanto a gengiva quanto os dentes são acrílicos, e hoje eu posso dizer sem sombra de dúvidas para vocês, os materiais que nós temos na mão hoje em acrílico chegam muito perto do natural, tá? Hoje nós temos aí dentes da Kuser, da Ivoclar, quem quiser pesquisar esses nomes na internet. A Kuser é uma empresa alemã, a Ivoclar é suíça. São dentes assim que reproduzem uma naturalidade muito grande. Dentes com partículas de vidro por dentro, com várias camadas de esmalte para dar dureza para esses dentes. Dentes que apresentam uma translucidez. Para quem não sabe, a translucidez é passar raio de luz, principalmente o raio do sol, né? É legal quando você vê um jovem dando uma risada sob o sol ou sobre um ponto luminoso. Você vê que parte dos dentes dele são transparentes. E é isso que dá naturalidade para um dente. Então hoje existem dentes acrílicos que dão essa mesma naturalidade, sem precisar que o paciente precise correr para uma prótese de porcelana. E pessoal, repito mais uma vez uma observação: estamos falando de protocolo. Quando a gente vai para o unitário, isso muda de figura. Hoje, para tratamentos com protocolo, indicamos próteses acrílicas. No passado já fizemos muitas próteses de porcelana para protocolos. Não tivemos bons resultados. Hoje estamos com outro material que se chama zircônia. Estamos ainda em fase de testes, acabando, e aí sim podemos dizer que teremos um material melhor do que as próteses acrílicas em protocolo, tá? Mas isso fica um assunto, também temos um vídeo no YouTube, corre lá, busca lá, porcelana versus acrílicos, que eu explico isso direitinho para vocês. Mas não confundam
quando nós falaremos de próteses unitárias. Próteses unitárias, sim, aí teremos que partir para uma porcelana, para um emex, para uma zircônica, sem sombra de dúvida. Tá bom? Então, assim, a qualidade do material ela é muito importante nas reabilitações totais, tá? Aonde a gente tem que avaliar a cor do material, já disse para vocês o formato, a qualidade desse material, sem sombra de dúvida, é muito importante. Por isso que a gente escolhe pela marca hoje em dia, porque é a que dá mais naturalidade para os dentes, né? Como eu disse, a Kuser, a Ivoclar, são as marcas aí que hoje a gente mais usa. E a personalização da gengiva. Pessoal, entendam, a gengiva, para todo paciente, eu gosto de fazer uma comparação aqui. A gengiva, ela é considerada, eu gosto de traçar um paralelo aqui, que a gengiva é igual à moldura de um quadro. Se você pegar lá a Mona Lisa, quadros do Picasso, de Michelangelo, e você tirar a moldura desses quadros, o quadro fica meio sem graça, parece que fica faltando alguma coisa. Então a moldura de um quadro é sempre o que dá um realce, não é a parte mais importante, mas é ela que dá todo o realce, a riqueza, é ela que dá um acabamento final para a obra de arte. E no dente, a gengiva faz esse papel. Pode ver que as próteses que ficam de uma maneira esquisita, aquela prótese que você não entende bem o porquê que aquele dente está alongado, é porque está faltando o acabamento de gengiva. O dente pode estar na posição, o dente pode estar aos posteriores fazendo o corredor bucal, dando ali na posição certinha para um sorriso harmônico. Se não tiver gengiva, vai tudo ficar esquisito. E como nós estamos falando de protocolo, a gengiva é artificial. A gengiva é algo que o dentista e o protético é que vão delimitar a altura, o tamanho, o formato, a cor. Então é muito importante que essa gengiva seja personalizada. Ou seja copiada também da mesma cor da gengiva do paciente. Na verdade, ela não é da mesma cor. Na verdade, ela é um degradê do tom do lábio. Se ela ficar exatamente da cor do lábio, fica esquisita. Mas ela é uma cor que acompanha a cor. É uns tom e sobretom. As mulheres vão entender o que eu estou querendo dizer. É um tom e sobretom da cor do lábio. Tá? Então, para que o protocolo não fique, então, com cara de uma dentadura, cara de uma prótese, né? Eu falo dentadura porque... na maioria das vezes o paciente tem essa preocupação. As dentaduras feitas no passado tinha aquela cor sempre cor de rosa. A gente brinca aqui na clínica que é a cor de pinico, né? Antigamente eles vendiam um piniquinho assim que era todo cor de rosa, aquele rosa clarinho, sem graça, né? Enfim, para que a gengiva não tenha essa cor, não denote que é uma prótese, esta gengiva precisa ser caracterizada. A cor, ela precisa ter simulações de veias, bem pouquinho, para que não fique algo exagerado, mas é muito importante esse cuidado, tá? Opa! Tá vendo, ó? Só para vocês terem uma ideia, essas são colorações de dentes que usualmente a gente usa. Quando a gente escolhe uma marca de dente, o dente vem em uma placa, né, onde existem inúmeros formatos e tamanhos desses dentes, tá? E olha só para vocês entenderem o que eu quis dizer com translucidez. Translucidez é aonde vem que aqui é mais escuro e aqui na ponta é mais claro. Ó, percebam que a parte inferior é mais azulada, tá? Então, percebam que o dente também não é algo liso, ele é algo que tem uma textura que dentes naturais possuem. Então, todos esses são detalhes que a gente vai buscando. Olha o que eu disse para vocês da gengiva. Reparem, não sei se vocês estão conseguindo ver aí através do vídeo, né? Afinal de contas, nós estamos filmando uma tela aí.
mas toda a caracterização de veias, aqui é mais vermelho, aqui é rosa mais clarinho, aqui no meio é mais avermelhado. Então toda essa é uma gengiva artificial, que não vai deixar com que o dente cresça aqui, que ele fique exatamente na proporção que a gente quer, exatamente na altura que a gente pretende. Tá bom? E por último, a individualidade de cada paciente, né? Os sorrisos, pessoal, óbvio, não são iguais. Sorrisos são diferentes para cada um. Por isso que não dá para a gente criar uma máquina onde a gente faz um tamanho P, um M e um G e a gente chega ali na hora e faz aquilo muito rápido. Muitas vezes o paciente vem e fala: doutor, eu preciso do meu tratamento para ontem. Até que aqui na Emplace a gente faz rapidinho, mas assim mesmo é necessário um tempo para que a gente crie essa individualização. As próteses não são copiadas de um paciente para o outro, elas são individualizadas, analisando cada rosto, cada sorriso, analisando a linha média. Para quem não sabe, a linha média é a linha do centro da face de cada paciente, analisando as comissuras labiais, que são os cantinhos aqui do lábio, que é onde abre e fecha o sorriso do paciente. Então, cada paciente vai ter o seu. Cada paciente vai ter que ser trabalhado aqui pela Emplace de uma forma individual. E é muito comum a gente receber aqui pacientes que vêm com fotos, né? E pessoal, a gente gosta das fotos, viu? A gente não é contra as fotos, não. Pelo menos através das fotos a gente entende o que o paciente quer. Mas é necessário que o paciente entenda o que nós precisamos dizer. O paciente chegou aqui com a foto do Gianecchini ou foto da Gisele Bündchen, certo? Doutor, eu quero essa boca aqui. Eu quero esse... E você bate o olho no paciente, de cara você já vê que o paciente não vai usar aquele formato de dente. Que o paciente não vai usar aquela configuração. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, dentes mais abertos deixam todo paciente com um ar mais agressivo. E aí você olha para o paciente, ele tem um rosto angelical. Dentes mais fechados é o contrário. Dá um ar mais terno para o paciente, um ar mais sensível. E aí você olha, é um paciente de quase 2 metros de altura por 1 de largura. Então não combina com o paciente aquilo. Mas a gente entende que na verdade o que ele quer buscar é aquela harmonia, é aquele efeito do Gianecchini ou da Gisele Bündchen que ele quer trazer para o rosto dele, e isso é perfeitamente normal. Então hoje o que a gente faz aqui é essa adaptação daquilo que o paciente acha que é o correto para aquilo que realmente tem que ser para a gente chegar no resultado dele. Tá bom? Então assim, o que a gente faz muito aqui? Vamos lá, Alan. Pacientes que querem dentes perfeitos, dentes alinhados, a gente faz alinhado. Tem paciente que não gosta do dente alinhado. A exemplo desses 2 pacientes. São pacientes nossos que usam protocolos. Vocês podem ver que esse paciente contempla um defeito aqui na prótese. Ele tem uma irregularidade. É um defeito que ele já trazia esse defeito nos dentes naturais. E ele nos pediu isso. Até nós não queríamos, de uma certa forma, colocar, mas a hora que a gente colocou e o paciente viu, o paciente amou. O paciente saiu daqui altamente realizado. Essa paciente aqui, a mesma coisa. Ela queria dentes alinhados. Podem ver que os dentes dela são alinhados. Só que ela contempla um diastema. Diastema é esse espaço aqui. Porque ela tinha esse diastema antes. Ela já chegou aqui com o dente mole, com o dente já prestes a ser extraído,
Mas ela trouxe fotos dela, trouxe fotos da filha dela, falou, doutor, eu quero manter isso. Então assim, a gente reproduz dentro até de uma forma harmônica alguns defeitos. Isso é muito importante, né? Até a própria cor do dente, existem tons de peles para cada cor de dente. Pele, hoje nós temos aí, só para vocês entenderem, existem dentes que tem como base o azul, que tem como base o cinza e que tem como base o amarelo. Doutor, eu nunca vi dente azul. Não estou falando que o dente é azul. Lá no fundo, a gramatura dele, que dá o tom mais branco, mais azulado, é o azul. Um paciente muito claro, de pele clarinha, jamais poderá, de uma certa forma, usar um tom azul. Fica esquisito. Fica parecendo um dente artificial. Nós sempre temos que trabalhar com esse dente desse paciente a cor mais clara do tom amarelo ou de repente até do cinza, variando ali. Então percebam que não é uma característica onde a gente usa uma regra e ela é igual para todos. Para cada paciente a gente trabalha e é lógico que a gente sempre tem aquele momento fatídico, né? Aquele momento que todo paciente fala, ai meu Deus, que é a hora da prova do dente. Então só para finalizar o assunto, a gente chegou no final da explicação, mas eu queria dizer para vocês que o momento da prova de dente é o momento em que você vai olhar tudo isso que eu falei. Corredor, posição do lábio anterior, posição do lábio inferior. E é um momento crítico, porque o paciente coloca a prótese na boca, ainda mais aqueles que mostrava um pouco o dente, porque já estava com a prótese desgastada, ou às vezes nem usava a prótese, vivia sem. A hora que ele enche a boca de dente, mesmo que esteja de uma forma harmônica, ele estranha, né? Então eu sempre gosto de dizer, coloque a prótese, converse com o seu dentista de uma forma natural. Peça para ele, se dentro do consultório dele, dentro da clínica dele não tiver um espelho grande, peça para ele de repente para ir ao banheiro. E se for o caso, se te ajudar ainda mais, pegue o seu telefone e liga para alguém que você conhece, somente para você conversar um pouquinho e reproduzir gestos naturais na frente do espelho. A maior dificuldade que nós temos hoje é fazer com que o paciente reproduza gestos naturais. A gente coloca a prótese na boca do paciente e fala, dá um sorriso, e o paciente faz assim, gente, ó. Vocês perceberam que não fica natural? Ou então ele faz assim, ó. Isso não é um sorriso. O sorriso é quando a gente abre um sorriso de forma natural. Aqui, ó, eu tô abrindo um sorriso e mesmo que eu gargalhar, eu não vou estar fazendo assim. E é difícil, hein, gente, porque existem pacientes que não sorriem há muito tempo. E pedir para ele reproduzir um sorriso natural, com todo mundo olhando, com o dentista falando, e aí, vamos lá, vamos acabar essa prótese. Às vezes é muito difícil. Então eu peço, vai no banheiro, prova a prótese, testa, toma cuidado para não desmontar a prótese, que às vezes ela está ali em cera, vai com cuidado. Tenta falar com alguém, dá um sorriso meio de lado, conversar, falar algumas palavras e ver se está natural. Essa é uma das principais dicas que eu sempre dou. Se vocês assistirem o meu vídeo no YouTube, tem muitas outras dicas também. Então, só para a gente matar o assunto aqui, analisem todos esses pontos que eu disse e na hora da prova, seja exigente, converse com o seu dentista, leve fotos para ele, para tentar de uma certa maneira mostrar para ele o que você gostaria de ter dentro da sua boca. Tá bom? Então vamos logo para essas perguntas aí para a gente ver aqui que... E pessoal, todos aqueles que estão participando com a gente da live aí, quiserem saber mais detalhes de ordem técnicas e até preço, quanto custa, onde que é a clínica, como é que faz para chegar aí, nós estamos deixando aí o WhatsApp, o telefone de contato, tá bom? Para aqueles que quiserem simplesmente tirarem
mais algumas dúvidas aí, tá? Que não sejam de ordem técnica e odontológica, tá ok? Então vamos lá, Elias, o que o pessoal está perguntando aí? Legal. Vamos lá, a Nana perguntou como é que faz para limpar. Tem como passar fio dental no protocolo? Tem. Inclusive, Nana, né? Nana, eu tenho um vídeo também no YouTube que chama Limpeza de Protocolo, tá? Onde a gente explica exatamente como é que usa o passa-fio, como é que usa a escova, o Superfloss, de repente para você, se você já tem ou não um Waterpik, que é aquela maquininha, tá? Você sempre tem que ter em mente que o protocolo, o paciente vai ter 4 ou 5 implantes, né? Basicamente aqui na Inplace a gente trabalha com 4 implantes inferiores e 4 implantes superiores. E essa prótese ela vai fixa, na verdade parafusadinha nesses implantes. Então você não remove essa prótese em casa. Então, durante o dia você vai higienizar ela com escova e pasta de dente, né? Igualzinho você aprendeu lá quando você era pequena, a hora que acorda, após o almoço, após a janta e antes de dormir, né? Após as refeições, principalmente. E uma vez por dia, você vai trabalhar com o fio dental. Só que você não vai passar o fio dental entre os dentes. Você vai passar o fio dental entre a prótese e a gengiva, tá? Esse fio dental eu garanto para você que passa. Por isso que eu estou te pedindo, entra lá no YouTube e assiste esse meu vídeo lá falando sobre limpeza de protocolo. Lá está desenhado como é que a gente passa esse fio, como é que é a dinâmica do protocolo. É diferente de uma prótese removível, de uma dentadura ou de uma ponte móvel, tá bom? A Rosângela usa a prótese móvel há mais de 20 anos, doutor. Ainda dá tempo de fazer um protocolo? Poxa, a Rosana está perguntando, não sei se vocês estão ouvindo, é Rosângela, né? Isso. A Rosângela está perguntando que ela, pelo fato dela usar a prótese há mais de 20 anos, uma prótese removível, será que dá tempo ainda de fazer protocolo? Rosângela, nós estamos aqui esta semana com um paciente, eu não sei qual é a tua idade, tá? Com um paciente de 72 e o outro de 79 anos. Já operamos vários pacientes de 80 e alguns pacientes de 90 anos. A gente entende que o implante dentário não foi feito para um paciente de 15 anos. Ele foi feito para o pessoal que é um pouquinho mais velho. Pessoal que já tem as suas manutenções de vida. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Uma diabetes, uma pressão alta, problema hormonal, uma osteoporose, mesmo que seja branda. Todo mundo tem alguma manutenção. E as cirurgias, as técnicas, os implantes foram desenvolvidos e estão sendo desenvolvidos cada vez mais para que você realize esse tipo de tratamento. Então é claro que dá tempo sim, sempre é tempo, até para aqueles pacientes que possuem pouco osso. Nós temos aí as técnicas All-on-4, nós temos aí o implante zigomático que vem reabilitando pacientes que precisariam, a princípio, de enxertos ósseos, de tratamentos demorados. Esse tipo de técnica tem reabilitado esse tipo de paciente sem precisar fazer enxerto e em 3, 4 dias aí colocando uma prótese fixa na sua boca. Tá bom? O que mais, Elias? O Esteves, ele usa protocolo já há 15 anos. Uhum. Ele quer saber se tem como trocar a prótese, só a prótese, sem precisar fazer novos implantes. Esteves. O Esteves quer saber se dá para trocar o protocolo dele. Esteves, claro que dá. Sempre dá, tá? Lógico que a gente recebe muito paciente, eu acho que não é teu caso, Esteves, mas enfim, a gente recebe muito paciente aqui para consertar tratamento que foi realizado há muito tempo atrás ou que foi realizado de uma maneira um pouquinho aí sem planejamento. Então a gente recebe muito e na maioria das vezes a gente tem que extrair alguns implantes, colocar outros e tudo mais. Mas recebemos também pacientes que estão felizes com o seu tratamento. O fato é só que a prótese dele tá gasta pelo uso, pelo tempo. E na maioria desse tipo de pacientes, na maioria das vezes a gente conserva
os implantes, deixam eles, não faz a parte cirúrgica e somente repete a prótese, tá bom? Eu brinco aqui que é igual trocar o pneu de carro. Conserva o eixo, né, as rodas, que é a parte metálica, e troca só a parte que envolve, que é a parte que gasta ali, tá bom? Mas tem como fazer assim, Esteves, tá bom? Doutor, a Maria Aparecida perguntou: fiz raio-x e informaram que eu terei que remover alguns implantes. Esse processo é dolorido? Maria Aparecida, não, claro que não. Extrair um implante, você vai estar anestesiada. Eu não sei aí qual é o tipo de tratamento que a senhora deseja fazer, ou se de repente já passaram alguma coisa para a senhora, mas a senhora vai estar anestesiada. Se tivesse que doer a extração dos implantes, teria que doer também a instalação dos implantes. O ato é o mesmo, é de tirar e colocar. Então, partindo-se do princípio que se a senhora for fazer o tratamento aqui na clínica com anestesia local, a senhora não terá dor ao extrair esse implante. Se for fazer aqui na clínica com sedação, sob a supervisão de um anestesista, é melhor ainda. E se a senhora for para o hospital, tá bom? O que mais, Elias? O Wagner Rodrigues, ele fez uma consulta em uma outra clínica, disseram que ele tem que fazer o enxerto primeiro e os implantes só após 6 meses. Ele está perguntando se é isso mesmo. Wagner, esse é um tipo de tratamento. Não está errado. E assim, entenda bem, hein? O que eu vou dizer aqui, esse tipo de tratamento não está errado, é uma filosofia odontológica de fazer o enxerto, aguardar e colocar os implantes após, e é assim mesmo, quando a gente trabalha com enxerto, a gente tem que esperar ele osteointegrar ali para que ele tenha uma adesão com o seu osso para depois colocar o implante. Então a gente fala aí de um tratamento nesse tipo aí, um tratamento desse dura em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Antes disso, com prótese final e tudo mais, ele acaba não ficando pronto, tá? E muitos pacientes me perguntam: poxa, doutor Daniel, então o senhor é contra o enxerto? Porque aqui na Implace vocês não falam de enxerto, sempre técnicas para evitar o enxerto. Nós não somos contra o enxerto. Nós realizamos enxerto aqui também, para poucos casos, para casos bem avaliados e determinados. Acreditamos aqui na Implace que para reabilitações totais, você entende o que é uma reabilitação total? Onde nós vamos reabilitar todos os teus dentes. Não para reabilitações individuais. Muitas vezes para reabilitações individuais, dentes unitários, precisa fazer enxerto, não tem o que fazer. Tem que fazer um enxerto. Agora, para reabilitações totais, como na maioria das vezes você precisa ganhar um grande volume ósseo, teu enxerto tem que ser pesado, tem que ser grande. E o que vai nutrir ele, o que vai dar vida para ele, o que vai aderir ele, é o osso que está aqui. E na maioria das vezes o osso que está aqui é pobrezinho, fraquinho, porque o paciente já perdeu muito osso. Na maioria das vezes ele perde esse procedimento de enxerto. E é por isso que a Implace hoje caminha e corre sempre atrás de técnicas que possam evitar esse tratamento longo, esse tratamento que na maioria das vezes eu sou obrigado a virar para o paciente e falar: olha, teu enxerto não pegou, ou nós vamos ter que repetir, ou nós vamos ter que... Vai parar aí? Não? Nós vamos ter que repetir, ou nós vamos ter que refazer, não vai ter jeito, agora nós vamos ter que partir para um zigomático, um Alonfor. Então você entende o que eu estou querendo dizer? Eu não sei qual é o seu caso, tá? Mas saiba que se o seu caso for de uma reabilitação total, que é o que nós estamos falando aqui hoje, você tem a opção de fazer enxertos ou trabalhar com as nossas técnicas aqui, o Alonfor, o implante zigomático. O enxerto não está errado, pode ser uma possibilidade, mas nós temos aqui nas nossas casuísticas aqui que a percentual de insucesso gira em torno de 30% a 40%. Ou seja, de cada 10 pacientes, 3 ou 4 eu sou obrigado a falar para ele:
vai ter que aguardar mais um pouco. Vamos esperar, vamos repetir, vamos refazer, ó, não pegou, olha, infeccionou. Existem várias coisas que podem acontecer, tá bom? Não estou falando que é errado. Bons dentistas usam enxerto, bons dentistas utilizam dessa técnica, mas nós aqui da Emplace, para reabilitações totais, usamos All-on-4 ou implante zigomático. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre eles, lá no canal do YouTube tem vídeo só sobre zigomático, vídeo falando só sobre o próprio protocolo, onde eu falo muito sobre evitar um enxerto, tá bom? Doutor, uma pergunta muito comum sobre as enfermidades. Por exemplo, a Luedite, ela tem que fazer o zigomático, ela tem medo que ela já teve trombose, osteopenia, e outras pessoas perguntam sobre outras enfermidades também, se pode fazer esse tipo de tratamento. Como é que é o nome? Luedite. Luedite está perguntando aqui que ela tem muito medo a respeito das enfermidades, né, que ela tem, né? Isso que ela fala. Ela já teve trombose, já teve osteopenia e muitos têm dúvidas a respeito disso. Então eu volto a repetir. Para a gente trabalhar com um implante zigomático ou com qualquer outro tipo de implante, tá? Não é porque é o zigomático que ele os cuidados são diferentes para outro tipo de implante. Os cuidados são sempre os mesmos e bem rigorosos. O paciente tem que estar hemodinamicamente equilibrado. O que significa isso? Sabemos que se a senhora fizer um exame de sangue, a senhora vai ter de repente uma osteopenia, no passado já teve uma trombose, ou no passado já teve um infarto, ou no passado já fez uma cirurgia de ponte de safena, ou no passado já teve uma osteoporose branda, regulou com alguns hormônios. Se você ainda possui uma pressão descontrolada, se você de repente tem um colesterol, uma diabetes, tudo isso que eu te disse tem que estar de uma certa maneira controlado. Sobre a vigia de um médico, onde o médico fala: legal, dona Luedite, legal, dona Luedite, já fez o tratamento aqui, agora nós vamos controlar o caso da senhora dessa maneira. Luedite, então, finalizando ali, se você tiver controladinha, sob a supervisão do médico, matou o assunto, minha amiga, está na hora de você fazer seu implante. É bem tranquilo. Agora, se o paciente ainda está, por exemplo, ele acabou de ir no médico e está com uma diabetes super alta, ele precisa controlar essa diabetes para depois poder fazer o seu tratamento. Ou, de repente, o médico virar e falar: olha, nós não conseguimos controlar a diabetes do jeito que gostaríamos, mas já está muito melhor do que quando o senhor chegou aqui. O senhor está apto a fazer o implante. Tá? Então, todos os nossos casos e tratamentos com implante dentário, nós pedimos vários exames, tanto cardiológico, hemograma, coagulograma, né? A senhora disse que a senhora teve uma trombose, consequentemente a senhora deve estar tomando algum anticoagulante. Então, tudo isso a gente vai conversar com a senhora antes do procedimento cirúrgico, né? Muitas vezes até por e-mail, mandando cartinhas para a senhora aí da cidade onde a senhora está, conversando, orientando: olha, vá no seu médico, peça isso para ele, olha, como é que nós vamos fazer com o anticoagulante, vamos suspender, não vamos suspender, só para o dia da cirurgia, depois volta a tomar de novo. Então, cada caso, como eu disse aqui, não tem receita. A gente analisa cada um deles, avalia todos os exames para poder dar a conduta certa e o paciente ter um tratamento redondinho, um tratamento sem risco. Eu nunca poderei dizer essa palavra, mas com risco aí passando perto de 0,01 alguma coisa por cento, tá bom? A Edith está agradecendo, muito obrigado, ela entendeu tudo certinho. Então tá bom, Edith. Quem mais aí, Elias? Vamos responder a pergunta daquela moça, coitada, ela fez no começo, vamos já, né, responder aqui. Como é que é o nome dela? Flávia Cristina. Flávia Cristina, vamos só repetir a pergunta dela. É possível fazer 2 implantes nos dentes da frente e reabilitar com resina os dentes vizinhos? Flávia,
Vou repetir a pergunta aqui para quem não ouviu. É possível fazer só 2 implantes nos dentes da frente e reabilitar com resina os dentes vizinhos? É difícil a gente dar essa resposta porque eu precisaria entender o seu caso, mas eu vou criar 2 hipóteses aqui, tá bom? E pessoal, a pergunta dela sai um pouco fora do tema protocolo, tá? Ela está perguntando, fazer 2 implantes, subentende-se que ela vai continuar com os outros dentes na boca. Ela está falando de implantes unitários, tá? Se o teu problema é só recolocar os 2 implantes, fazer a prótese sobre eles e fazer uma estética em resina nos outros dentes, porque talvez a cor não esteja legal, talvez a resina possa estar, a resina dos dentes naturais possam estar velhas ou quebradiças, é perfeitamente possível, Flávia, fazer isso, tá? Você reabilita com 2 implantes, pode até fazer prótese de porcelana para eles, e se você quiser completar com resina, pode. Se você fizer de porcelana, o ideal seria fazer porcelana também, para ficar um tratamento show de bola. Mas nada impede, minha amiga, se de repente por uma questão financeira, você quiser completar com resina, isso não importa, tá bom? Uma segunda hipótese, fazer os 2 implantes aqui na região anterior para recolocar os dentes que faltam e de repente você tem algum dente do lado que também falta e você vai querer fazer uma fixa de resina apoiada, fazer os implantes de apoio e dentes de apoio. Aí eu não recomendo. Deu para entender ou não? Eu não sei se o teu caso é algum desses 2, mas se você for fazer os unitários e reabilitar com resina, legal. Se você for querer fazer os unitários para repor mais dentes ainda faltantes e apoiar implante e dente, como se fosse uma prótese fixa, uma ponte fixa, aí eu não recomendo, isso não é legal. A dinâmica de funcionamento de um implante não é igual de um dente, tá? Um dente ele tem mais movimentação dentro da boca, um dente saudável tem mais movimentação do que um implante. E aí eles vão trabalhar com movimentações diferentes. Essa prótese vai quebrar o tempo inteiro ou vai ficar caindo o tempo inteiro, não é legal. Tá bom? Não sei se eu respondi tua pergunta, mas se você tiver mais dúvida, entre em contato com a gente aqui, manda uma radiografia sua, a gente consegue te dar uma opinião mais precisa, tá? O que mais, Elias? A Lígia, eu vi que ela perguntou onde ficava a clínica, teve um pessoal amigo nosso aqui que respondeu que fica em Campinas. Aí ela estava falando, poxa, mas é muito longe de Belo Horizonte, e ela queria entender um pouco como é que funciona. Tá. Lígia, nós vamos ser bem sinceros para você, tá? A nossa clínica ela é aqui em Campinas e ela atende o Brasil todo e até pacientes que vêm de fora do país, tá? Por que a gente faz isso? Porque a gente compreende que o nosso know-how de tratamento possibilita que o paciente reserve aí 1 semana, 4 dias aí no máximo, venha para cá, comece o tratamento numa segunda, numa terça ou até mais tardar numa quarta-feira e até a sexta, sábado ele está indo embora. Se o teu tratamento for um tratamento corriqueiro, o que a gente chama de tratamento corriqueiro? Uma restauração, de repente até um implante unitário. Não é que nós não fazemos, nós fazemos, mas talvez o custo para você de pegar um avião, vir até aqui, ou pegar um ônibus, vir até aqui, ou vir de carro, né, você está em Belo Horizonte, não sei se vale a pena isso. Agora, para a maioria dos nossos pacientes, como o nosso tratamento é um tratamento diferenciado que reabilita toda a arcada dentária do paciente, na maioria das vezes, isso se justifica pelo tempo que o paciente iria ficar aqui e pelo tempo que ele realizaria esse tratamento, de repente, numa outra clínica. Os tempos são bem diferentes, tá? Geralmente, esse paciente, ele faz o tratamento numa primeira etapa aqui, e é lógico que tudo isso eu precisaria de tempo para te explicar mais sobre isso. Se você tiver mais interesse, entre em contato com a gente para você saber os tempos.
Geralmente o paciente ele faz uma primeira etapa aqui e depois ele retorna num futuro para fazer uma segunda etapa. No mínimo após 4 meses ou mais, tá? Isso depende e varia muito de paciente para paciente, do planejamento que cada um tem de vida, tá? Então a gente também respeita muito isso. Então é assim que hoje a InPlace funciona. A gente tem esses 2 tempos de atendimento junto com o paciente, tá? Um primeiro momento onde a gente faz a cirurgia, as próteses iniciais aqui, que já são praticamente próteses definitivas, e num segundo momento aonde a gente trabalha aí sim com as próteses definitivas, passando a régua aí em detalhes, olhando toda a higienização, orientando o paciente e acabando o tratamento nessa segunda etapa. Como eu te disse, sei que ficou alguma duvidazinha aí, não vou estender essa explicação porque ela é longa. Entre em contato com o pessoal que eles vão te dar informação também precisa sobre isso. E manda uma radiografia junto, se você já quiser adiantar, tá bom? Aproveitando a deixa dessa pergunta, o Esteves, que é aquele que a gente respondeu sobre que ele podia fazer uma nova prótese, ele está perguntando por que os implantes são feitos em 2 etapas. Esteves, isso também é uma filosofia de cada dentista e de cada clínica, tá bom? A gente entende aqui que você vai fazer a cirurgia e após 4 meses, toda a tua estrutura bucal vai se remodelar inteirinha. Após 4 meses, tua gengiva vai desinchar bem, o teu osso vai se remodelar, ou seja, ele vai diminuir um pouquinho de tamanho, isso é natural após qualquer cirurgia que seja feita. E você vai estar com uma prótese já na boca. Então acontece algumas coisas, do tipo, ficar uma folguinha entre a prótese. Se você já tiver uma prótese definitiva, muito provavelmente o cirurgião dentista terá que fazer um remendo na tua prótese definitiva para suprir esse espaço. E não é legal isso, tá? Nós aqui, pelo menos, entendemos que é um remendo. Você sempre vai ter uma prótese ali com uma linha de emenda. Isso para bactéria, isso para placa bacteriana, às vezes pode causar mau cheiro, entendeu? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, que a gente vê assim que 98% dos pacientes colocam essa prótese inicial nossa, que é uma prótese muito boa, muito bem confeccionada, e após 4 meses ou mais, todo mundo acha pelo em ovo. Ou seja, o paciente acha nessa prótese alguma coisinha que ele queria mudar. E nós também achamos, nós dentistas também achamos alguns pontos. O fato é que todo o pessoal que vive com esse paciente, marido, esposa, filhos, amigo, não enxergam esses detalhes. Não veem, pelo contrário, eles tiram sarro, falam, cara, para de reclamar dessa prótese, porque tá linda essa prótese na tua boca, não muda nada. Mas o paciente, ele enxerga. Às vezes ele quer o dente uma esquinha mais branco, às vezes ele quer o dente um pouquinho mais tortinho, enfim, são detalhezinhos que o paciente tem a opção de ficar com uma primeira prótese e namorá-la ao longo desse tempo. Quando ele faz a segunda etapa, ele passa a régua em todos esses detalhes. Ou seja, nós aqui da InPlace não iremos fazer uma prótese do zero. Pelo contrário, nós clonamos aquela prótese que ele já gostou, 80%, 90% dela, e pegamos somente os detalhes para acabarmos de alinhar, para acabarmos de resolver e chegar naquilo que o paciente realmente quer. Isso é uma filosofia nossa de trabalho. Sei que existem muitos colegas, bons profissionais, que fazem em uma etapa só, acabam a prótese e pronto, acabou. E tem um terceiro fator também que eu já estava me esquecendo aqui. Eu vou lá, faço a cirurgia, coloco a prótese definitiva na tua boca, falo tchau. Daqui a 1 ano você vem aqui, você perdeu um implante. Cara, você perdeu a prótese. Você perdeu a prótese. Então assim, aqui na clínica, se o paciente perde o implante, a gente repõe para ele, porque os nossos implantes aqui têm garantia vitalícia. E ele ainda não chegou na prótese definitiva. Nós ainda, olha, perdeu o implante, vamos já recolocar outro no lugar, porque isso pode acontecer com qualquer paciente. Só para você saber, hoje aqui na InPlace,
a cada 500 implantes que a gente realiza, a gente perde um. Isso é uma informação que sempre aconteceu e continuará acontecendo, sempre. As fábricas de implante, as indústrias que comercializam e vendem os implantes para a gente, falam em perda de implante. Quando elas falam nesse tema, elas falam em 1% de perda. Se a gente calcular 1% de 500 implantes, nós estamos falando em 5 implantes. Então hoje a Implancy, ela tem ainda um score mais baixo ainda do que a fábrica fala e pensa. Por isso que ao longo de todo esse tempo de trabalho, a gente escolhe empresas que promovem esta garantia para a gente, de poder dar para o paciente uma garantia vitalícia do implante, porque a gente sabe que isso acontece, não é um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, um paciente que faz 8, 9 implantes numa boca só, quando ele perde um implante. Tá? É muito difícil o paciente chegar a perder 2 implantes, a gente vai e repõe às vezes na hora que tira já repõe, uma cirurgia hiper simples, tá? Então, não sei se ficou respondida aí a pergunta das etapas aí, tá? Doutor, entendi como Ni Rodrigues, NY Rodrigues, tá. Ou Nayara, não sei. Ela tem apenas 25 anos, foi diagnosticada para necessidade de 2 protocolos. Tá. Ela tá super triste com essa realidade e queria saber se para a idade dela não vai ficar feio. Minha amiga, cara, eu sei exatamente o que você está sentindo aí. Sabe por quê? Porque a gente já teve muito paciente com essa idade aqui. Muito não é comum. Realmente, o que mais a gente tem são os pacientes um pouquinho mais velhos. Mas, minha amiga, a gente já operou, já fez até implante zigomático em paciente de 28, 29 anos, tá? Não sei qual é a causa de terem te dado este diagnóstico, né? Mas uma coisa que eu posso te dizer, foi aqui, Elias? O Elias está falando que foi até aqui. Se a gente passou esse diagnóstico para você, é porque a gente está vendo aí que existe uma grande descompensação de saúde dos teus dentes. E aqui na clínica, quando a gente olha para a boca de um paciente e vê que tem mais dentes ruins do que dentes bons, a gente muitas vezes indica o protocolo. Temos outras alternativas também, tá? Desde que você esteja ciente. Mas você não é a primeira. Tem muitos jovens aí da tua idade que estão com o protocolo na boca. Esteticamente falando, você não vai ter prejuízo nenhum. Fonética, a mesma coisa. Não vai ter prejuízo nenhum, e a mastigação, pelo contrário, eu acho que você pode até melhorar a tua mastigação. Mas um ponto a gente não consegue mudar aqui, e eu sei o que você está sentindo, é o fato de ter que extrair dente. Eu sei que uma pessoa na tua idade, com 25 anos, é chato ir lá e ter que extrair, afinal de contas eu acho que você deve ter tomado conta deles aí até então. E de repente ter que tomar uma decisão dessa não é uma decisão muito fácil. Então assim, se pairar mais alguma dúvida, algum pormenor aqui, entre em contato com a gente, de repente posso até bater um papo contigo através do telefone aí, tá bom? Mas se a sua dúvida principal é a tua idade versus a extração e ter que colocar um protocolo, fique tranquila, porque ele fica muito natural. Mas sempre lembrando, prótese é sempre uma prótese. A perfeição, só o homem lá de cima que sabe fazer. A gente sempre tenta andar pelos caminhos deles e chegar o mais perto deles. E o protocolo é uma delas, tá? Mas perfeito é só o homem lá em cima que faz, tá bom? Tem perguntas sobre a manutenção, se esse protocolo tem necessidade de manutenção. A Nana, por exemplo, ela diz que mora em outro país e ela queria saber como que funcionaria essa dinâmica de manutenção dos protocolos. Nana, depois que você colocar seu primeiro protocolo, seja ele o provisório ou de repente o definitivo, você vai precisar de uma manutenção anual. Uma manutenção onde o dentista remove esse protocolo, limpa e recoloca de novo.
Isso não precisa ser necessariamente feito aqui na Inplace. Isso pode ser feito na sua cidade ou no país que você mora, tá bom? Lógico, a gente sempre pede para o paciente consultar um profissional que trabalha com implante, que trabalha com reabilitações. É um procedimento extremamente simples, remover esse protocolo e recolocar ele de novo. O que acontece, eu não sei aonde você está aí, é que muitos pacientes nossos, quando vai até um dentista e vai consultá-lo, às vezes o valor que o dentista cobra fica um pouco mais alto e o pessoal consulta aqui com a gente e acaba ficando bem mais baixo. Aí fica a teu critério. Às vezes o pessoal faz põe na ponta do lápis ali e vê que fica melhor vir fazer aqui. Enfim, você tem essas duas opções: fazer na sua cidade ou de repente vir fazer essa manutenção aqui com a gente. O resto da manutenção é na tua casa, com escova, pasta e fio dental. Gente, é uma reabilitação onde o paciente vai ter que ter o mesmo trabalho de higienização em casa e o mesmo trabalho de higienização junto com o profissional de um dente natural. Uma vez por ano com o profissional e todos os dias em casa com a escova, pasta e fio dental. Tá bom? O que mais, Elias? Doutor, a VV perguntou, e é uma dúvida de muita gente, se vier aqui agora na clínica Inplace, você consegue de imediato falar com o Dr. Daniel? VV, todo mundo só quer falar comigo, VV. VV, é o seguinte, eu estou todos os dias aqui na Inplace, e quando eu não estou aqui, eu estou no centro cirúrgico, nos hospitais, fazendo os implantes zigomáticos, né? O fato é que a gente tem uma equipe aqui para atender profissionais aí que trabalham com a gente há mais de 10 anos, todos eles. Até você vai perceber que a nossa equipe que dá o suporte de atendimento, de conversa e tudo mais, estão com a gente há mais de 7, 8 anos aí, então entendem muito do que estão falando. Então se você vier aqui agora tentar falar comigo, talvez você tenha que esperar um pouquinho, porque você vê, agora eu estou aqui parado, conversando com vocês. Daqui a pouco a gente sempre tem algum outro paciente para olhar um pós-operatório, para ver, mas amanhã cedo estarei no centro cirúrgico fazendo cirurgias. Então assim, para falar comigo, eu vou sugerir o seguinte, que você venha até aqui. Dr. Douglas ou a doutora Micaela vai fazer uma avaliação inicial e no meio, entre uma consulta e outra, eu garanto para você, o Elias e a Bia me laçam aqui e aí eu vou bater um papo contigo. Pode ser assim? Que daí fica mais fácil, tá bom? É isso, gente. Se vocês quiserem saber dúvidas de preço, de tratamento, se vocês quiserem saber dúvida, poxa, como é que geralmente os pacientes fazem para chegar até aí, como é que voltam, de avião, de ônibus, tem hotel para ficar, a gente tem hotel parceiro aqui com a gente, datas, agendas, horários, por aqui de novo, ó, tá vendo, ó, no WhatsApp, tá, o 974 17 6293, o pessoal vai poder responder aí para vocês de prontidão. Se não responder em minutos, eu garanto aí que em horas a resposta tá na ponta aí do seu celular, aí na ponta da língua aí para vocês, tá bom? Matou? Gente, muito obrigado pela presença de todos. É sempre um prazer muito grande estar conversando um pouquinho com vocês. É um assunto que, pelo menos para mim, me enche a boca aí, me dá vontade muito de falar, tenho até que me controlar, senão eu começo a falar aqui e não paro mais. E agradecer vocês pela audiência, agradecer vocês por participarem aí conosco, tá bom? Um grande abraço aí, peço que vocês continuem aí seguindo a gente nos nossos vídeos, tem muito material interessante lá para vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais.